Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais um programa Bancada Lusa. Hoje vamos abordar uns vários temas que norteiam o futebol, nomeadamente o descalabro na Liga Europa, que foi de facto algo de já não visto há 40 anos, não ter nenhuma equipa nos oitavos de final da Liga Europa, das competições europeias. Vamos falar também desta subida do Futebol Clube do Porto ao primeiro lugar, que não sei se foi o Porto que ganhou, se foi o Benfica que perdeu. Vamos falar também de um tema que eu acho que deve ser discutido, conversado, que é esta passagem de bestial a besta em pouco tempo, de euforia à depressão, que acontece no futebol pela paixão que ele traz sempre agarrado a si. Aconteceu agora com o Benfica e com o Bruno Lage, como já aconteceu noutros clubes, onde esse estado de alma dos adeptos é de facto algo que nos leva a meditar um pouco sobre isso. Eu começaria... Das contas da SAD. Das contas da SAD também, é um tema que é assim relevante. Falemos das contas da SAD, que de facto, e bem que o Fernando Jorge traz este tema para a conversa, que de facto é irritante, para não dizer outro termo, aquilo que se passa no Futebol Clube do Porto, onde os 52 milhões de prejuízo se juntam 444 milhões de dívida, o que de facto torna o Futebol Clube do Porto uma equipa muito fragilizada. E já aqui agora falemos do Sporting, onde também o Silas está de saída, por aquilo que é as últimas notícias, sendo o Ruben Amorim o treinador nomeado ou contratado pelo Sporting para a sua equipa principal, indo o Custódio, sendo o Custódio o treinador do Braga, o futuro treinador do Braga. Então são estes os temas que nos traz à conversa. Começo aqui pelo Fernando Jorge. Como é que tu vistes de facto esta derrocada das equipas portuguesas na Liga Europa? Antes de mais, deixa-me dizer uma coisa. Falta aí um tema que foi colocado, que é a curiosidade. Depois vamos dizer ao fim o que é. Depois as curiosidades podes falar delas à vontade. Ao fim. Não, uma curiosidade, que por acaso até vai desaguar ao que se falou agora do Silas e do Ruben Amorim. Ora bem, relativamente à Liga Europa, né? Relativamente à Liga Europa, muito resumidamente, o que se pode dizer é o seguinte: um Benfica mais do mesmo, um Porto que fez melhor jogo lá do que cá levou um banho de bola, toda a gente viu. Um Sporting que podia ter resolvido cá, não ter sofrido um golo e marcado mais um ou dois, não fez. Foi uma completa nulidade lá. É quase impossível dar a volta e eles deram a volta. E um Braga com um Rangers, que acho que o Braga pensou um bocado fácil, que era mais fácil porque precisava só de marcar um golo, e foi enredado. Diga-se de passagem que o Rangers tem uma grande equipa, que também já nós estamos focalizados no Rangers este ano, porque foi adversário do Porto e viu-se que eles têm boa equipa. E nem sequer jogaram com o ponta de lança lá, um Morelos, que estava lesionado. Portanto, mais uma vez se comprova aquilo que nós estamos fartos de falar aqui no Bancada Lusa, que o investimento nas equipas, neste caso nos três grandes, no Porto, no Benfica e no Sporting, cada vez é menos, e quando digo menos, ele é mais. Mas é para a carteira de alguns. Para a carteira dos empresários, para a carteira dos presidentes e para a carteira de alguns comissionistas que andam lá. Esta gente está toda lá. Porque compra-se um jogador e quando se vem a saber o preço, vou dar um exemplo, compra-se um jogador por 7 milhões e meio e depois quando vem no relatório de contas o jogador custou 12 milhões e meio. Isto implica todos. Portanto, os relatórios, mesmo martelados, porque os relatórios também são martelados, vêm provar que há muita gente a meter a mão ao prato. E as equipas cada vez estão mais fracas. E mesmo os mais fracos, neste caso o nosso campeonato da paróquia, já se vê que dão uma certa luta. E ainda ontem vimos isso. Os mais fracos, mesmo com menos
dinheiro, já dão um bocado de luta. Ora, significa que os grandes não investiram em bons jogadores porque eles não têm dinheiro. Eles investem em bons investimentos. Estão virados para os bons investimentos, não para os bons jogadores. Se trouxerem bons jogadores, estão logo resolvidos. Né? Portanto, para mim não é nada transcendente o que aconteceu. O Sporting, de facto, o Fernando Jorge já disse, mas porquê que o Sporting chega a estes momentos e treme tanto? Ora, não é que os outros não tenham tremido. O Sporting não treme, não tremeu e não treme. Fez, por exemplo, contra o Porto e contra o Benfica, perdeu os dois jogos, mas fez grandes jogos. Atenção. O Sporting não tremeu. Simplesmente por culpa própria, aqui em Alvalade, o resultado foi 3-1, podia ter sido mais. E, inclusive, no jogo de Istambul, o Sporting tem 2, 3 oportunidades flagrantes e matava aí a eliminatória. Não aconteceu, mas, basicamente o que eu vi aqui nesta eliminatória da Liga Europa foi que o futebol português, representado pelos 4 maiores clubes, não tem pedalada para andar nestas andadas. Vi aqui um Leverkusen, parecia aqui um de Mota, e o Porto de patins. E às vezes a pé até. A questão do Benfica, vi um Shakhtar, o Benfica marcava, o Shakhtar 2, 3 minutos depois ia lá acima, como quem diz, ok, marcas, a gente marca também e estamos feitos. Tipo o basquete. Exato. A questão do Braga. Viu-se que, aliás, a conclusão que eu chego em relação ao Braga foi que fez um extraordinário jogo em Glasgow. Mas aqui, eventualmente, pensava que isto eram favas contadas, foi para lá também andar de patins e os outros vieram andar de moto. Portanto, isto é demonstrativo da pouquíssima qualidade que tem o nosso futebol, essencialmente as 4 equipes mais representativas do país. Só para terminar este assunto, eu não sabia, mas fiquei a saber que Portugal são 10, 11 milhões de habitantes, não é? E são 10, 11 milhões de benfiquistas. Isto porquê? Mas Pedro como vale Azevedo. Não, mas isto é. Mas isto é. E já vais ver porquê que eu digo isto. É que estes critérios das transmissões televisivas, isto é um desabafo meu. Sim. Okay? O critério estamos aqui para isso mesmo. Das transmissões televisivas, os 3, o Braga, o Benfica e o Porto, jogaram fora na primeira volta e o Sporting jogou em casa. Portanto, o jogo transmitido pela TV, pela SIC, assim é que é, foi o Shakhtar Benfica. Não sei o critério que foi aplicado nesta decisão. Ora, na segunda volta, os 3 clubes que jogaram fora foram jogar em casa e, em princípio, o clube que ia jogar fora, que era o Sporting, eu pensei, vai dar o Sporting. Qual não é a minha surpresa? Transmissão Benfica, Shakhtar. Quer dizer, os outros não têm direito a nada. O Benfica, é o que eu digo, eles transmitiram os 2 jogos, porquê? Porque são 10, 11 milhões de benfiquistas aqui. Agora, eu não sei, sinceramente, não sei qual é o critério usado para a escolha da transmissão, dos jogos que são transmitidos em via aberta, em canal privado. Não sei quem é que tem a ver com isto, se é a RTP, se é a Sport TV, se é o Benfica, se quem quer, não sei quem é. Não sei quais são os critérios. Costumo dizer que há clubes que precisam de serem promovidos porque são desconhecidos. Pronto, mas o Benfica se calhar está no mas há de certeza um critério. Há de certeza um critério para... Porque já eu, por acaso, outro dia fiz, isto agora, uma parte, fiz um comentário para o senhor provedor
da televisão, dos telespectadores, porque, e da Antena 1, porque é que o Benfica era tratado para Lisboa e Benfica, e os outros eram Boa Vista, o Carcavelinhos de Baixo, o Carcavelinhos de Cima. Parece-me que os outros clubes não têm a mesma dignidade que tem o Benfica para ser tratado de maneira tão diferenciada como é. Mas isso são eu não quero chegar a esse ponto. Mas não quero chegar a um certo favoritismo em relação ao Benfica. Eu quero, um dia hei de saber, um dia hei de saber quais são os critérios de escolha das transmissões televisivas. Porque, bem, a não ser que como eu já disse atrás, que eles sejam convencidos que somos 10 ou 11 milhões de benfiquistas. E não existe mais ninguém. E o campeonato é feito... O Porto, de facto, tem vindo a ser um pouco de exceção ao longo do tempo. Em termos futebolísticos, o futebol do Porto não entusiasma. E na Liga Europa, já aqui foi dito que foi um banho de bola com o Leverkusen, e que o Porto mantém um ritmo de jogo muito parado. O que é que se passa, Eldar? Eu corroboro um pouco daquilo que o Carlos e o Fernando disseram aqui. Quer dizer, isto vem, e aliás nós neste programa temos vindo já a alertar para esta situação. E isto que aconteceu está em consonância com o que normalmente vinhamos dizendo. Ou seja, de que o futebol nacional perde cada vez mais competitividade e a nível internacional. E a nível internacional vemos equipas que não vamos... Quer dizer, é evidente que nós não podemos comparar a qualidade do Istambul ou do Rangers com a qualidade do Leverkusen ou até do próprio Shakhtar. Mas, por exemplo, falar no Leverkusen, o Leverkusen é uma equipa das melhores equipas que disputam o campeonato alemão. E, portanto, já se sabia, de antemão, que não ia ser nada fácil. Ainda por cima, estando o Porto a jogar muito aquém daquilo que era expectável e muito aquém das performances que vinha tendo nas competições europeias nos anos transatos. Mas a clivagem é esta. Ou seja, a tendência para que o futebol nacional perca elan de competitividade com as outras equipas europeias está à vista de toda a gente. O Porto já tinha acontecido o mesmo. E é evidente que nós... Agora, porquê é que isto está a acontecer? Nós fizemos o diagnóstico, não é? Agora, vamos à raiz do problema. Porquê é que isto está a acontecer? Eu já aqui disse uma vez. Neste momento, as grandes equipas portuguesas são entreposto de jogadores. São entrepostos de jogadores para o estrangeiro. De acordo com diz Rui Gomes da Silva. Eu ainda hoje o ouvi. Mas eu estou um bocado de acordo com aquilo que ele diz. Neste momento, o futebol nacional, ou as grandes equipas do futebol nacional, e eu estou a falar do Porto, do Benfica, do Sporting, do Braga, etc. São... Particularmente o Porto e Benfica. Porto e Benfica. Mas são... Se vemos, por exemplo, o Bruno Fernandes, o Sporting teve de o vender para realizar capital. O Porto também vai ter de vender jogadores fundamentais porque precisa de realizar dinheiro. Porque teve um prejuízo no primeiro semestre de 50 e tal milhões de euros. Ora, isto não pode continuar assim. Isto não pode continuar assim. Porque os clubes vão se endividando e têm, digamos, massa crítica para poder disputar com os outros, ombro a ombro, as competições em que estão inseridos. Não têm. Então, para onde é que vai o dinheiro? Então, o que é feito deste dinheiro? Que tipo de investimento é este? E é isto que convém analisar. Só que eu acho, sinceramente, tenho ideias sobre isso, mas acho que não é... acho que poderíamos dedicar um programa só a isso, porque isso então teríamos de ir muito longe para analisar o que é que se está a passar. E se hoje tivermos tempo de abordar um pouco aquelas questões, a questão do endividamento dos clubes e das contas das SADs, nós vamos perceber, quer dizer, que onde está a pontinha do iceberg, nós temos um iceberg,
E este iceberg, quer dizer, Cada vez queres mais. Isto um dia vai dar grandes. É provável que. Portanto, o descalabro das equipas portuguesas vem nesta sequência. Era só o que eu queria dizer para já sobre esta matéria. Depois regressemos ao futebol nacional, caseiro, o futebol doméstico, dito por Fernando, até sabe melhor. O Futebol Clube do Porto ganha o primeiro lugar ou o Benfica perde o primeiro lugar? Por que lado é que queres começar com esta questão? Se de facto há aqui uma incompetência do Benfica ou se há uma competência do Futebol Clube do Porto? Não há nenhuma incompetência, nem o Benfica está muito preocupado. Aliás, as declarações do seu presidente levam no sentido contrário. Quando ele diz, se ele soubesse falar francês, ele diria Le Benfica, c'est moi. Foi o que ele disse. Agora, ultimamente, depois do Benfica estar na frente, veio dizer, não em francês, mas veio dizer, quanto mais vocês, sócios, me irritarem, mais forte eu fico. Não disse, mais forte o Benfica fica. Disse, mais forte eu fico. Portanto, isto deve fazer parte de um comitê central, tipo do Partido Comunista, que, portanto, na altura, uma pessoa que eu admirava bastante, o Álvaro Cunhal, que ele é que mandava. Depois passou-se essa cartilha para o futebol do Pinto da Costa, que ele é que manda e ainda continua a mandar. Agora já nem manda tanto, porque os ratos são tantos e ele já não consegue dominar, entendendo a idade. É normal. Mas teve um indivíduo que esteve ali a fabricá-lo durante 25 anos. E dos quais continuam amigos. Porque é engraçado um fator, de estar atento a estas coisas, é engraçado um fator. Quando o Porto necessita de algo, o Vieira ajuda, costuma dizer, porque eu não posso admitir que um clube que está rico, com uma grande barriga, com uma consolidação 10 anos à frente dos outros. O Mourinho, nós fazemos o Mourinho, isso não é problema nenhum. O Mourinho só diz quanto é que quer ganhar. São declarações do maioral. Jogadores, vamos buscar jogadores de 20 milhões, ou 30, ou 40, não tem problemas nenhum. Quer dizer, e o Porto, com meia dúzia de rapazes, o Porto tem meia dúzia de rapazes, como o Benfica, tem mais alguns homens que o Benfica tem, não tem, consegue ganhar um primeiro campeonato sem aquisições, porque está teso. E consegue, provavelmente, ir ganhar este, mas já a enterrar-se definitivamente. E o Vieira vem salvar o convento, porque hoje nós estamos aqui e se o Benfica estivesse à frente do Porto, está lá com 7 pontos, já não digo a derrota aqui no Dragão, que é normal. O Benfica pode perder aqui, como pode ganhar. Assim como o Porto também pode perder lá e ganhar aqui. É igual. Mas os 7 pontos é que devia manter. Hoje estávamos aqui a dar uma machadada tremenda nas contas, certo é que isso, nas contas do Futebol do Porto, certo é que isso vai passar para o plano secundário, não só ao nível aqui do nosso programa, como a nível dos programas todos, porque isso já desapareceu do mapa. Aliás, é engraçado que eu até já estava na hora de dormir quando foram apresentadas as contas. Nunca vi nenhum clube apresentar umas contas à meia-noite. Nunca vi. Devia ser para as pessoas estarem todas a dormir, com certeza. Nunca vi. Pronto. Por algum motivo é. Agora, vamos reparar numa coisa, ser muito sucinto relativamente ao Benfica. Quando eu vejo um Bruno Panda tem a seguinte declaração sobre o jogo de ontem. Quem é o Bruno Panda? O Bruno Panda é o Bruno Lage. Porque ele vê muito o canal Panda e agora é Bruno Panda. Não é? O outro era Rui Estagnado quando eu o batizei. Bem, e fui eu que o coloquei lá no Benfica. Continuo a dizer que eu tenho que dar a mão à palmatória, mas neste momento tenho que o tirar. Mas com 25%, porque os 75% de demérito dele é demérito da estrutura. Da famosa estrutura que está 10 anos à frente. Porque a famosa estrutura tem lá um indivíduo que é o único que percebe futebol. Isso aí deu a mão à palmatória, ou seja, Jorge Jesus, que esteve lá e disse que o único que percebia de futebol, não sei se vocês estiveram atentos, o único que percebia de futebol no Benfica era o Rui Costa. Mas o Rui Costa agora está à sombra de uma bananeira que custa 40 mil euros por mês. 40 mil euros por mês. E se não sabem, ficam a saber que o abençado do Pedro Guerra ganha 12 mil euros por mês. E porquê é que ele é abençado? Bem, isso depois no fim do campeonato nós vamos discutir estas contas todas e quem está rico e quem está pobre e quem está mais pobre. Quem está mais pobre é o futebol português e são os clubes portugueses
que iriam ser mais ricos, mais consolidados. E quando nós temos uma declaração de um indivíduo que é treinador do Benfica, em que lhe fazem uma pergunta e ele diz: não vale a pena estar a falar, a fazer a análise ao jogo. Epá, estamos a brincar. Eu até escrevi ali no Facebook uma coisa que vocês com certeza se riram, que eu disse que tinha que fumar umas ganzas, nunca fumei na vida, tinha que fumar umas ganzas para ver o jogo que o Bruno Lage viu. É que eu até agora, destes últimos 5 jogos, não vi nenhum jogo que ele viu. Portanto, só naturalmente, se fumar umas ganzas é que posso dizer assim: eu também vi esse jogo, porque fumámos a mesma ganza. Isto é que é verdade dos factos. Agora, quando eu vejo os erros são sistemáticos, as equipas adversárias estudaram o Benfica de tal maneira que já sabem como é que o Benfica sofre golos. E os golos são uns atrás dos outros, sempre iguais. Sempre do mesmo lado. E ele consegue não decifrar isto. Então, o que é que acontece? Cheguei à conclusão do seguinte: o Benfica desceu consideravelmente a partir de 3 fatores, para mim. Isto a nível do plantel. A partir do momento que foi comprar um indivíduo de 20 milhões e o meteu na equipa, mesmo sem treinos nem nada, ele chegou, foi treinar e foi para dentro do campo para substituir outros, que não gostaram naturalmente. Foi buscar o Diego Sousa, e aqui se calhar é que está o problema, porque o Diego Sousa é Made in China e se calhar o Benfica está infectado. E agora é preciso criar um antídoto para isto, que ainda não está. Portanto, e dificilmente vão criar uma vacina. E não é o Bruno Panda que a vai criar, de certeza absoluta. Não acredito que o Bruno Panda tenha condições, neste momento, para dar a volta à situação do Benfica. Porque elas são sintomáticas. Quando eu vejo um indivíduo, já disse isto aqui, quando eu vejo um indivíduo que parece uma vassoura e um Dieguinho a correr com bola, que lhe dá, vai com 10 de atraso, passa por ele e dá-lhe 20 de avanço, epá, algo está mal. E um treinador, quem tira o indivíduo que fura as defesas ou as equipas, o Adel ontem, pode até ser o Adel é um anárquico dentro do campo. Perfeitamente. Tá, mas é um fura as equipas. É o único gajo que leva a bola para a frente. Os outros estão ali todos com as mãos nos bolsos, à espera que venha a bola, que não faz nada. A equipa está parada. A equipa está parada. E, portanto, e ele não vê estes defeitos na defesa. E depois tem outra coisa grave. É por isso que é fumar umas ganzas. Então agora já é o Samaris e mais 10. Vamos me perguntar. Agora vai jogar o Samaris e mais 10. Então o Samaris há 7 meses ou 8 foi ostracizado por ele. Desapareceu do mapa. Era só para a bancada. Ele é que diz que ele andava lesionado, não andava nada. E agora já é o Samaris e mais 10 para lhe safar o pelo. Não chega. Não chega. Há ali graves problemas, não é? No Benfica. E não devem ser ordenados em atraso, acredito eu. Porque há dinheiro em barda, não é? Mário, o teu clube ascende ao primeiro lugar numa fase que não era suposto chegar. Não quer dizer, essa coisa dos 7 pontos de avanço, o Porto também levava 7 pontos de avanço no ano passado e perdeu. Esse é um número maldito. Esse dos 7 pontos é um número maldito. Agora, há uma coisa que gostaria de começar por vos perguntar. Perdoem-me a ironia, mas o jogo do Benfica já acabou. Não é? Supostamente sim. Pois, pronto. Muito obrigado pela informação, ao meu querido moderador. Porque aquilo que eu vi ontem foi uma coisa absolutamente escandalosa. Aquilo que eu vi ontem no jogo do Benfica Moreirense foi uma coisa que eu até julguei que o senhor árbitro se tinha enganado, tinha perdido o relógio, houve ali um problema qualquer, porque já aos 8 minutos, quanto a mim, não se justificaram. Achei um exagero, aliás, não foi só eu que achei, toda a gente achou um exagero. Agora, ainda prolongar dos 8 para os 10, quer dizer, isto é brincar com as pessoas e é brincar com a verdade desportiva. Nós não ouvimos essa história. Pois. Aliás, nós não ouvimos essa história, mas ouvimos. Ouvimos. Lembra, senhor? Lembro. Éramos pequenos, mas ouvimos. Ouvimos no tempo do calabote e não lembro do meu pai estar a ouvir o relato, coitado. No tempo, estás a ver? Meu pai tem 94 anos, nós éramos miúdos. Mas no ouvimos. Tempo do calabote, nós ainda podemos trazer isso para cá. O que é que acontece? O Porto
fez um grande jogo contra o Santa Clara, que não fez. Até teve sorte em algumas situações, teve sorte. O Porto também não está a jogar aquilo que seria desejável, mas pronto, mas cumpriu em termos de resultado, cumpriu. Com 2 bons golos, o primeiro dos quais muito bonito, porque aquela desmarcação, passe do Manafá para o Sérgio Oliveira e depois vir a receber a bola dentro da área é um golo muito bonito, e o outro também é um golo também apontado de um livre indireto do Sérgio, que realmente deu muito bem a bola para a área. Às vezes sai. E o Marcano realmente já não é a primeira vez que fatura de cabeça e teve uma boa prestação. Portanto, o Porto justificou plenamente a vitória, ganhou, mas eu estou escandalizadíssimo com esta coisa do Benfica Moreirense. Para já, com a arbitragem. Não só com o prolongamento, mas até com o critério utilizado na marcação das grandes penalidades. Aquela segunda grande penalidade, aos 91 minutos, é absolutamente ridícula. Eu não percebo como é que, com o VAR, se consegue marcar uma grande penalidade daquelas. Não percebo. Depois, já a primeira, porque o jogador moreirense faz um gesto para virar as costas enfim, e proteger-se, e levou com a bola, de facto, no número. O mesmo aconteceu na baliza do Benfica com o Tomás Tavares, igualzinho. E o critério foi completamente distinto. Portanto, eu tenho que estar hoje aqui. Eu não vou deixar passar isto em claro. Aquilo que se passou ontem com o Benfica Moreirense foi batota. E o gol foi bem anulado. Não teve... porque a derrota estava iminente, e só não foi derrota por causa destas questões. Porque senão o Benfica perdeu o jogo. Agora, se me perguntarem, mas qual dos 2 clubes no campo fez mais para ganhar o jogo? Sem dúvida nenhuma que o Benfica. Mas isso, o futebol está recheado destas situações. Recheadíssimo. Quantas vezes uma equipa pequena não chega ao Dragão, ou ao Alvalade, ou à Luz, e não faz a vida negra? Ainda me lembro do ano passado, por exemplo, o Belenenses fez a vida negra também lá ao Benfica e empatou 2-2. E outros casos, não é? Agora, pronto, são as vicissitudes normais de um jogo de futebol, que tem lances discutíveis, que tem essas coisas todas. Agora, o que não pode ter é isto. O que não pode ter é isto que aconteceu ontem. 10 minutos de prolongamento. Grandes penalidades, como a que foi, sobretudo a segunda, marcada contra o Moreirense. E o golo? Por amor de Deus. Por amor de Deus, depois já vais referir-te a isso. Uma das coisas que eu vejo no futebol, em particular, vejo no futebol em geral, é a dualidade de critérios dos árbitros, que é sempre... A favor do Benfica? Não é a favor do Benfica, é a dualidade de critérios. Pensei que era. Em circunstâncias iguais, decidem de forma diferente. Então vocês têm que... Estou a falar do Benfica, nem estou a falar do Porto, não estou a falar... Relativamente a isso, é uma das coisas relativamente aos minutos, têm que tomar alguma coisa, não é? Para relembrar que o ano passado em Portimão, é preciso também saber estas coisas, o ano passado em Portimão, o ser árbitro deu 11 minutos. Eu já sei que vocês vão dizer porque houve paragem nos jogos e não sei o que mais. Eu já sei. Mas se fosse o Benfica era um escândalo. Mas agora a pergunta que eu faço é... Tudo é... Eu sei. O problema aqui é que os árbitros são maus. Este mesmo Veríssimo foi o que nos roubou a Taça da Liga. Ou pelo menos a final da Taça da Liga. Não, este Veríssimo foi aquela quem o teu presidente disse que nunca mais devia apitar jogos do Benfica. Pois, e disse bem, Estás a ver? E desse aspecto disse bem, mas ele está lá a apitar. Pronto, ainda não chega. Não, mas sabes porque é que ele está lá a apitar? Não, mas eu vou-te explicar porque é que está lá a apitar. Vamos a parar agora. Porque o Soares Dias e o Jorge de Sousa já apitaram jogos a mais ao Benfica. Quando até parece que não há mais jogos, é sempre os dois. Nós fazemos a escala desses nós temos agora hoje... Mas a pergunta que eu vos faço é esta. Não, desculpa. E o golo anulado? Algum de vocês viu que o Pizzi ia dar com a mão? Pergunto eu. É que eu não vi.
Eu acho que foi claríssimo. Não, além do mais, está fora de jogo. Não há imagens nenhuma. Não está. Não está porque vai do guarda-redes. E deu com a mão na bola. Não está porque vai do guarda-redes. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Não desconheces as regras. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que deu. Aliás, não tens nenhum. Faz, não tens porque não tens imagem. E foi o VAR. Desculpa, não tens imagem nenhuma. E se tiveres, mostra-me, se fazes favor, a imagem em que vai à mão. Nós temos aqui hipótese. Não, mas não existe. Para os nossos não existe. Ouvintes e não existe. Não, vamos ver as televisões. Todos, quando tivermos as televisões, vai ser todos são mas não foi por isso. Mas não foi por isso que eu estou incomodado. Todos são unânimes. Mas eu não estou incomodado. Mas eu nem sequer estou incomodado. Repara, nem sequer estou incomodado. Mas agora vamos falar de esporte. A única coisa é com a maneira como o Benfica está a jogar. Eu até preferia que o Benfica perdesse ontem. Pá, sabes porquê? Que é para ir os dois de B. Principalmente um. A minha luta é contra o um. Não é contra o Bruno Lage, nem o Jorge. É contra os corruptos do futebol. Sim. Número 1. Isso somos todos. Portanto, e a minha luta vai ser sempre contra esse indivíduo. Nem que ele ganhe a Liga dos Campeões ou as ligas todas. Vamos falar agora do Sporting. O Sporting tem hoje... O Sporting ainda não jogou? Pois é, mas eu ia começar por aí. O Sporting tem hoje um jogo interessante. E vai jogar. Com Sporting. Eu quando digo vai jogar, vou só dar uma coisa muito rápida. Eu estou a ver o Sporting hoje a jogar como vi o Sporting a apresentar-se para a final da Taça de Portugal. Ou seja, viu o que aconteceu. Como é que o Sporting vai jogar hoje com um indivíduo que já nem é treinador, com um contrato firmado com outro treinador, para onde os jogadores, o que é que os jogadores vão fazer dentro do campo? Vão-se mostrar ao novo treinador. Tu sabes o que é que se passou. Sabes que o Steelers pôs o lugar à disposição depois do jogo de formação. Sim. E sabes porquê? Então vou-te adiantar mais. Porque já andava nos bastidores que o presidente Francisco Barandas e lá aquele teu amigo, que já me disseste que até o conheces pessoalmente, Hugo Viana, que é outro futeboleiro, outro de futsal, de futebol, nada percebe, percebeste? Que eu conheço pessoalmente. É uma vergonha, pá, como diretor desportivo. É uma vergonha. Trá-lo cá, pode, conhece, trá-lo cá. Trá-lo cá. Isso é que eu gostava. Traz cá esse rapaz para discutir futebol. E quem são os jogadores do futebol? O Hugo Viana, tu disseste, que conhecias pessoalmente. Traz cá o gajo. Eu disse que o conhecia pessoalmente. Não me disseste. Então é quem é que falaste? Não. Do Hugo Viana. Tu não foi o Hugo Viana. Eu, por acaso, até conheço pessoalmente. Eu falei no Hugo Viana que percebia muito do futebol. Pá. Aliás, ele até percebe. Por acaso não tem a experiência para o lugar que por acaso mesmo. Nem sabe o que anda a fazer. Bem, adiante. Carlos, mas pronto, fala lá. Falemos então que perspectivas tens para o Famalicão Sporting. Nenhumas. E o que é que estás a ver esta gestão do Francisco Barandas do Benfica, do Sporting? Porque já cometeu alguns erros do casting, nomeadamente a questão de ter despachado o José Peseiro. Ainda o homem não tinha feito nada, não é? Quer dizer, que levasse a dispensá-lo. E agora vai buscar o Silas, parece-me que é uma busca que ele vai fazer, ou que vai contratar por via dos jornais, e agora vai buscar o Rubén Amorim, segundo consta, irá pagar um salário milionário, será o treinador mais bem pago no futebol português. Não, foi isso não se sabe. Ainda não, foi as últimas... Não, isso não se sabe. Quer dizer, eu não estou a falar de eu ouvi o noticiário, aliás, por noticiário é que eu soube disto, deste assunto, foram pagos os 10 milhões. Não, 6 milhões e as porcentagens de 3 passos. Exatamente. 6 milhões. Dá os 10 milhões. Exatamente. Vai dar mais 10 milhões. Sim, é capaz de dar mais até. Mas pronto, eu ouvi isso no noticiário, que não sei quanto é que ele vai ganhar, ninguém falou em ordenados. Não sei quanto é que ele vai ganhar. Mas a notícia é que o salário era passaria a ser o treinador mais bem pago do futebol português. Isso foi o Jorge Jesus, pai. Não, agora, agora, não é dos passados. Não pode falar, não pode pagar não é disso que eu estou a falar. O Sporting não pode pagar, não pode pagar. Mas se o Sporting vai pagar é porque pode pagar, porque tem dinheiro, não sei aonde, mas tem dinheiro. Recebeu agora 55 milhões do venda do... Está bem, mas por este andar... Mas também não é muito dos atuais. O do Benfica ganha 1,5 milhão, pá, e tem um prémio de 1 milhão se ganhar o campeonato. O Sérgio Conceição ganha à volta dos 2,5 milhões. Não é muito. Se ele for para lá pagar isto, os Silas, eles podem pagar perfeitamente. Sim, comparável com uns 5 milhões e tal. Pagaram ao Jesus na altura quase 7. Quase 7.
Quase sempre. Tem muito dinheiro. Não, mas a questão dos erros. Provém daquilo que eu disse agora. Que eu já disse aqui no programa. Temos um presidente médico que de futebol sabe curar os jogadores. Não sabe mais nada. Em vez de se rodear de diretores para o futebol e etc., que percebam daquilo, tipo, agora não vem Conceiro, por exemplo, isto é um nome, Sim. tipo Conceiro, que percebe mesmo de futebol, não. Há-se rodeado de Hugo Vianas, que sim senhor, é possível que saiba alguma coisa de futebol, que deve saber, táticas e etc, E o Beto? mas sim, e o Beto, mas administrativamente quem são eles? Deixaram de jogar futebol há pouco tempo, eles não percebem nada daquilo. Não sabem como administrar uma equipe profissional de futebol. E o Varandas, pouco inteligentemente, sabia que não tinha capacidade para pegar este touro pelos ditos escuros. Não. Rodeou-se de amadores como ele. Portanto, os erros foram-se acumulando. E os erros não vão parar por aqui. Mas o Sporting tem hoje a oportunidade de chegar ao terceiro lugar. Seria ser Famalicão. O Sporting tem Mas o Sporting já desde o princípio do campeonato que teve oportunidades para o Sporting tem o Sporting é uma opinião Sporting chega ao terceiro muito lugar, pessoal, muito pessoal. O Sporting tem 39, 42. O Braga tem 43. Uma questão meramente pessoal, uma opinião meramente pessoal. O futebol do Sporting não é tão mau quanto isso. Acho que pelo contrário, até acho que o futebol é agradável. É inconstante. O futebol do Sporting é inconstante. Como é que o Silas, isto já foi dito aqui por mim, como é que o Silas, tendo dois extremos jovens, Giovane e Plata, em certos jogos deixou-os no banco. O Sporting fez exibições miseráveis durante a primeira parte, no intervalo ele punha os dois e o Sporting subia imediatamente o rendimento. E andou assim uns jogos. Portanto, eu sinceramente, o Silas desiludiu-me um pouco, não, desiludiu-me bastante nesse aspecto, porque eu pensava que pelo trabalho que eu tinha feito no Belenenses no ano passado, pensei que, mas não, foi inconstante também eu. Ora, um treinador que é inconstante, que joga com 3 defesas centrais, depois ao intervalo muda para 4-4-2, etc. Quer dizer, às tantas, nem os próprios jogadores lá dentro sabem o que é que andam a fazer. E como não há de haver muito, psicologicamente, eles não estão muito fortes. Às tantas, é daquele género. Eu acho que o Sporting, deixa andar. se me deres licença, te interromper um bocadinho, só um bocadinho. Eu acho que o Sporting, de facto, é isso que o Carlos diz. Tem oscilado exibições agradáveis com outras que são miseráveis. Mas isso, vamos lá, não acontece um bocado a todos. Agora, o problema é que o Sporting não tem, a nível de jogadores, os mesmos recursos que os outros. E, portanto, é capaz, em determinados períodos, apesar de não ter tantos recursos, a jogar melhor, mas depois, o campeonato é uma prova de fundo. E em determinadas circunstâncias, nota-se que o Sporting precisava de maior e melhor material, digamos, humano, maior qualidade futebolística, para poder menos quantidade e mais qualidade. Disputar o primeiro lugar. Pronto, não tendo disputa o terceiro. Agora, é evidente. Eu logo, por acaso, até tenho uma certa, digamos, curiosidade para ver o jogo do Famalicão Sporting, porque eu acho que o Sporting vai jogar e eventualmente vai jogar bem e eventualmente até ganhar o jogo. E digo isto porque já os jogadores vão querer mostrar-se ao novo treinador. E isto, do ponto de vista psicológico, às vezes tem uma importância bastante assinalável. Mas pode ser. Claro que eu continuo a dizer, nós, futebol nacional,
precisamos de um Sporting forte, de um Sporting... Várias equipas fortes. Enfim, mas sobretudo de um histórico como o Sporting de Portugal, que é um clube que faz naturalmente a diferença relativamente aos demais, porque tem um historial riquíssimo e tem muitos associados. Vamos agora... Só para terminar. Sim. Não concordo. Não, para terminar o... Pronto. Mas a título de curiosidade, estamos a falar das curiosidades, vamos aproveitar. Não concordo minimamente. Curiosidade tem a ver com isto. Com este caso do Sporting e do Silas e do Rubem Amorim. Não concordo minimamente com eles os dois. Pelo contrário, eu acho que o Sporting logo não vai levar uma abada, mas vai levar um banho de bola. Por vários motivos. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. Considerava o Rubem Amorim, ou estava a considerar o Rubem Amorim um indivíduo inteligente. Se ele quer ir para o Sporting, vai levar a pintura. E nós vamos ver. Porque o Sporting, neste momento, está muito longe, em termos de plantel, para acabar o campeonato, daquilo que tem o Braga. O Braga, e agora a curiosidade aqui, vamos ver o seguinte. Neste momento, vamos considerar os jogos que o Rubem Amorim fez à frente do Braga. Foram 9 jogos, fez 25 pontos. Em segundo lugar está o Porto, com 9 jogos e 24 pontos. Em terceiro lugar está o Benfica, com 9 jogos e 19 pontos. Em quarto lugar está o Rio Ave, com 9 jogos e 17 pontos. O Sporting tem 8 e 13 pontos. O Sporting, mesmo que ganhe logo, ainda vai para os 17. 17. 13, 16. Ainda fica abaixo do Rio Ave. O Guimarães tem 9 jogos, 13 pontos. E o Famalicão tem 8, 9 jogos. O Famalicão tem vindo para aí abaixo, disparadamente. Portanto, quer dizer, se o Rubem Amorim, com a dinâmica que meteu no Braga, melhor do que o que estava lá, o Ricardo Sapinto, para mim nunca foi treinador, era mais um guerreiro ou outra cabeleireira para lá, maluca, à solta. Este indivíduo vai pegar a pintura, porque eu estou convencidíssimo, mesmo até atendendo ao fator contas do Futebol Clube do Porto, vai ficar mais fraco para o ano. Não estou a ver onde é que vão buscar dinheiro, onde vão vender jogadores, etc. A equipa vai baixar mais. Eles vão baixar mais a equipa. E há ali jogadores que são fundamentais. Por exemplo, o Alex Telles. O Benfica, com o Alex Telles, a defesa esquerda, era uma equipa... Só com o Alex Telles, é uma equipa completamente diferente. E não é só por jogar a defesa esquerda. É os cruzamentos extensos que faz, quando nós temos indivíduos lá a cruzarem balão. Nem sabem fazer. Bem... E se o Rubem Amorim, imagina que o campeonato está a começar neste momento, não é? Ainda faltam uns jogos, tenho pena de não poder fazer esta contagem até ao fim, uma vez que o Rubem Amorim vai mudar de clube. Mas eu gostava de fazer esta contagem até ao fim dos jogos. Ainda faltam alguns jogos, para ver como é que ficámos em termos de classificação. A vinda dele para o Sporting agora, creio eu que é para preparar a próxima época, desde já. Mas é melhor começar a dizer isso aos adeptos. Está bem. Mário, as contas do Futebol Clube do Porto são de facto um mistério, não é? O mistério de Sintra, como diria o... Sim, mas mesmo assim, o Futebol Clube do Porto tem sido atrativo porque há duas pessoas que se querem candidatar à liderança do FKP, quer o Martins Soares, quer o José Fernando Rio. Bem, o Martins Soares, o que é que tu achas? O meu grande amigo, António Martins Soares, é um clássico já de... Pronto, é um rapaz médico de valor, é um grande portista, muito empenhado, sabe muito daquilo que se passa no interior do clube, é um homem respeitado, mas com toda a amizade que eu tenho por ele, não reconheço que tenha possibilidades de discutir com o Presidente Pinto da Costa a liderança no clube e depois naturalmente na SAD. Mas há muita gente, há hoje já nenhum deles, vão ser 4. Eles vão ser 4. Mas já hoje há um movimento, não tenho qualquer informação da extensão desse movimento, que reconhece a necessidade de Pinto da Costa sair para haver renovação, porque as coisas não estão... Isto é como tudo. Se as coisas, em termos de resultados desportivos, correrem bem... Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Pois. Porque os sócios normais querem lá saber das contas e... Não querem nada, querem que o Porto ganhe. Os
ou o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting. Até um dia chegarem lá e o Estado está fechado. Não é? Pois, exatamente. Agora, a questão... Fechou. Continua a dizer. E às vezes pode não ter as casas de banho. O Futebol Clube do Porto, neste momento, enfim, pelas figuras que têm vindo a público, não tem, o Pinto da Costa não tem posição digna de registro. Não tem. Pinto da Costa. Agora, se ainda por cima mantiver o primeiro lugar, pelo menos até às eleições, não é? Que acho que são já em abril. 22 de abril, isto vai ser mais do mesmo, não é? Mas eu compreendo que, como é tudo na vida, as pessoas deviam saber os seus limites, não é? E o Jorge Pinto da Costa, por quem eu tenho uma enorme admiração, porque devo-lhe as maiores alegrias da minha vida de aficionado no futebol. Não acha que eu acho que sim. Isto começou há muitos anos atrás, 1982, e eu tive o privilégio de fazer parte dos corpos gerentes do Porto nessa altura, e de facto ele revolucionou completamente o futebol. E o Porto, mas está agora a ficar acaldicado sobre essa revolução. Como vocês sabem, o Porto, isto é assim, há momentos para sair, é como isto tem factos. É que há aqui uma opinião. O Benfica, vamos sem factos. O Benfica teve um período negro da vida dele. E o Vieira, por muitas críticas que possamos fazer, teve. Qual foi o período? O tempo do Valle Azevedo. Porquê que teve um período crítico? Quer dizer, pelos maus resultados, pela crise financeira. Não, porque o Vieira, o Valle Azevedo, o único período crítico dele, sabes qual foi? Foi perder as eleições. Não, ele mantinha-se lá e não fazia nada até hoje. Como não fazem aos outros. Mas o Vieira veio criar... Desculpa lá, Fernando. Eu é que estou a moderar o programa, se me permites. O Vieira veio trazer um novo lá ao Benfica e veio criar uma dimensão europeia ao Benfica que ele não tinha. Que ele deixou de ter, apesar de ser uma equipa de elevado nível. Acho que em termos financeiros o Benfica não está muito melhor do que não concordo. Sabes porquê é que não concordo? Porque o Eldad estava ali a dizer que o Porto ganhando e tudo, que as pessoas esquecem, não sei o que mais e tudo. Mas o Porto já perdeu e o Pinto da Costa ganhou sempre as eleições. Mesmo em anos de que perdeu. Porque não apareceu ninguém. O problema é que nós temos aqui um pai e filho. Pai, Pinto da Costa. Filho, Luís Filipe Vieira. Mas depois é que manietaram os clubes. Um já está há muitos anos manietado. E outro manietou de tal maneira que, inclusive, quando lá chegou, nem sequer era sócio, né? E mudou os estatutos do clube, que têm que ser mudados outra vez. E isso não é fácil de fazer, porque está tudo manietado pelos abençados e por estes indivíduos todos que estão distribuídos, que nem sequer são benfiquistas. Repara, nem sequer são benfiquistas. Porque da direção que está no Benfica, neste momento, nenhum é benfiquista, excetuando o Rui Costa, que era o único que, se candidatasse agora em outubro, na minha ótica, o Rui Costa era o único que poderia derrubar o Luís Filipe Vieira. Mas está encostado. Vir alguém. Oposto. Mas estás a falar então no povo. Em factos. Sim, claro, como é evidente. O Jorge Pinto da Costa é eleito em 1982. Sim. 2 anos depois, estamos na nossa primeira final europeia. Em 87 é campeão europeu. Sim. Em 88 ganha a Supertaça Europeia e ganhou também, se recordam, foi campeão do mundo no Japão, com aquele gelo. Depois, nos anos 90, teve a hegemonia do futebol. Claro. Ganhou não sei quantos campeonatos, não tenho agora aqui de cor, mas ganhou não sei quantos campeonatos. E, entretanto, em 2003 ganhou a Taça UEFA. Em 2004 foi outra vez campeão europeu. Outra Taça UEFA logo a seguir. Enfim, pronto. Isto são factos. Eu não estou aqui a inventar nada. Isto são factos. Quer dizer, um presidente que tem este palmarés, não é? Uma vida longa dedicada ao clube, mas com um palmarés absolutamente extraordinário. É o presidente mais galardoado do mundo. E o mais longevo.
Ora bem, e é muito difícil Mas é a altura de substituir. Sim, não é É fácil. dizer, quem é que se atreve? Temos dois, não é? Mas, por amor de Deus, isso é a mesma coisa. dois e os que estão na Ele e o prateleira. Fernando Jorge São se meio candidatarem agora às eleições do Benfica contra o Vieira. Tenho paciência, mas vais perder. Não tinha hipótese nenhuma. Pois Eu não claro. sou burro. Há muitas Mas coisas tens que o eu Rui não sou. Gomes da Silva, que se está a Vou- candidatar. É um truque, também não tenho hipótese O Rui Gomes nenhuma. da Silva, o único gajo, o Nem Rui pode ser. Gomes da Silva é um gajo que está a angariar muitos votos. E ainda por não é? cima, causa das o Vieira tem trocas. um atributo engraçado, é que ele sabe chorar. Não, o Vieira É tem um muito atributo, chorão, o Vieira tem um atributo engraçado, como tinha o Trump, que chega a presidente dos Estados Unidos e a gente sabe como. Pois. É que agora o voto eletrónico, não é? Vocês não sabem. O voto eletrónico vale 50 Pois. por cada casa, pá. E as casas estão minadas. Nós na EDP também tínhamos, e este sabe, não é? Que também lá trabalhou, como eu. Nós também tínhamos uma direção-geral do clube pessoal, que houve uns indivíduos lá que perpetuaram-se durante 70 anos. Havia sempre eleições, e eles ganhavam sempre, porque quem os elegia não era os sócios, cada sócio um voto, não, era as casas. E então Nem eles sei. no fim do ano, 15 dias antes, iam com os pastéis, com os garrafões, com os vinagres, com os óleos, com aquelas coisas todas, e compravam as casas, e depois eles votavam nos gajos, e eles perpetuaram-se durante 70 anos. 70 anos é um exagero, mas ele saiu de lá com 90. Portanto, não é muito exagero, Eu é que já não era vivo nessa altura, quando eles já lá estavam no coisa. Portanto, este Vieira agora, para o tirar de lá, e os tentáculos que ele criou, com os 25 anos de aprendizagem aqui, ali, vais por aí abaixo, para a rua, viras, olha, quando vires a lamparina acesa, é sinal que eu estou em casa. Vamos para a próxima É preciso jornada. dizer isso, que é Vamos preciso lá dizer isso terminar. dos anos 90. Foi o que Vamos ele não disse. terminar com a próxima jornada. Sim. Agora só vou dizer uma coisa para acabar, e também é relativamente à próxima jornada. Estão a jogar ambos tão mal, que eu nem sei quem é que vai... Ainda acredito que nem sei quem é que vai ser o campeão, porque eu vejo o Porto a perder pontos em qualquer lado e vejo o Benfica exatamente igual, a perder pontos em qualquer lado. Se calhar vai ser o Braga. Porque eu ainda ontem, o Eldado diz 2 golos bonitos, perto, pá, mas os golos do Santa Clara, só vi um bocado, depois tive que passar para ver o Benfica, para estar aqui. Mas eu vi o Santa Clara mandar também 2 bolas na barra. Se entrava, eram 2 golos lindos, também, não entraram. Pois, o problema é esse. É que eu não vejo assim uma equipa, Mas o futebol a única O guarda-redes do equipa, PQP, a o única guarda-redes equipa... Mas a sorte com os olhos. também, Está também bem. faz parte do jogo. Exatamente. Mas só há uma equipa neste momento, havia 2. Só há uma equipa neste momento que eu gosto de ver jogar. E que é a equipa que melhor joga. É o Braga. O resto são cantigas. E o Guimarães, mas o Guimarães baixou um bocado. Porquê? Nem sei Porque o quem Guimarães é que vai vendeu os sentar pontas de lança. logo no- Os 3 no- pontas de lança que Central. tinha. E o Central. Pois. E o Central, que em vez do Benfica dá 20 milhões por aquele alemão, que ele não é alemão, é alimão. Ele é alemão. Foi por isso que o Borussia Dortmund o vendeu. Que ele é alemão, não é alemão. O alemão, a gente estamos convencidos que os alemães, e é verdade, são os calmeirões. Pá. Eu vejo um indivíduo deste a não fazer diferença nenhuma por 20 milhões. Ele até o tira agora. Na próxima jornada, o Futebol Clube do Porto tem uma missão muito difícil. E é em casa. Em casa, Muito com difícil. o Rio Ave. O Rio Ave está a O jogar Ave futebol está a jogar muito bem. muito E bem. estás a ver aquilo E que com muita aconteceu. força e com muita dinâmica. Aquilo que aconteceu com o Porto Portimonense, estão lembrados. O Porto viu-se aflitinho. Porque o Portimonense jogou imenso. Agora, o Rio Ave tem Isso melhores já se conhece, era argumentos que o pior. Portimonense. Isto, se a lógica tivesse alguma, digamos, tivesse 100% coadunada com o resultado futebolístico, ninguém ganhava. Né? Mas é um jogo vai ser um jogo muito complicado e que o Porto vai ter que recorrer aos seus melhores argumentos para poder ganhar. Assim como, por exemplo, o Benfica em Setúbal também não vai ter uma vida fácil, porque é um campo também complicado, também depende das condições atmosféricas e vamos ver como é que E o o Benfica... Setúbal já sabe onde tem que atacar, pelo lado esquerdo. É tudo na retranca. Lá Assim, Oh, se Carlos, eu virem o isto... teu Sporting é aquele que tem de facto uma vida mais supostamente facilitada. Não, o Enquanto Porto vai ter uma vantagem quanto a mim, porque tem que ir a Braga. Só que já não está lá o Ruben Amorim.
Mas já reparaste que eu vivo sem stress. Não há stress. Também é verdade, também é verdade. Também é verdade. Vives Estou mais todo a paulatinamente. o jogo logo à noite. Invejoso. Menos invejoso. mais desapaixonadamente. Mas é de facto o Sporting vai ter. Atenção que o terceiro Eu lugar não dá sei. cacau. Depois há uma O coisa, Baranda já está há uma afilado coisa de nisso. novo. Há uma coisa de novo que o Silas, saindo depois do jogo com o Famalicão, vai entrar o Ruben Amorim e não sei sinceramente o que é que se vai passar depois de 3 dias de treinos com o Ruben Amorim, não sei o que é que se vai passar. Mas também sei que o Braga, em poucos dias depois de ele ter substituído o Sapinto, o Braga começou logo... Não é poucos dias, 9 jogos. Sim, mas logo a seguir. Sim, Logo a 7 e seguir 1. a ele ter começado. 7-1. Foi o primeiro resultado do Ruben Amorim. Quer dizer, houve ali Em Belém. uma mudança. Portanto, não sei, sinceramente, não sei o que esperar deste Sporting Aves. Enfim, é contra o último, não é? Mas, olha, não sei, pá. Eu do Sporting já não sei. Já veremos que é que como esperar? O teu Setúbal, o teu Benfica. O Ruben tem Amorim, se fizer a mesma coisa, se fosse agora para o Sporting, nestes últimos jogos que faltam, em 9 fez 25 pontos, ele ainda vai fazer mais no Sporting. Mais jogos. O Sporting era um candidato a ainda apanhá-los lá na frente. Um jeitinho. Portanto, Jorge, o teu Benfica vai ter algumas dificuldades em Setúbal ou achas que não? Não, vai ter, porque o Benfica como eu disse, ainda não há vacina para a infecção que o Bruno Lage passou aos jogadores. E eu estou a ver, a não ser que ele faça ali grandes alterações, que não as vai fazer, o Benfica vai ser mais do mesmo. E vai sofrer problemas com o Vitória Setúbal. Se eu vir um Vitória Setúbal a jogar como jogou contra o Porto, bem, acredito que o Benfica aí não precisa de puxar muito, porque realmente aquilo eles não davam uma para a caixa. Dito pelo treinador aos 10 minutos. Mas acredito que o Setúbal vai fazer a vida negra ao Benfica. Vai porque vai jogar com o autocarro todo lá atrás e bola na frente a ver se faz um gol ou qualquer coisa do género. Se fizer aquilo é um problema para o Benfica. O Benfica não joga Mas absolutamente eu, por nada. acaso, no Moreirense não vi isso. Vi um futebol muito... O Moreirense contra o Benfica. Mas o Moreirense tem boa equipa. Vi o Moreirense a fazer... Sim, mas foi sempre nas transições. Nas transições, Sim, como sim. E depois do primeiro, ia entrando o segundo, Sim. e depois é que eu queria ver. Mas isso o Benfica também lá teve a oportunidade. Sim. Estou a dizer... Agora, não podem sofrer bolas daquelas... Eles podiam ter marcado Opa, 2-0. um indivíduo como o Ferro, não é Ferro, é Alface. Que vai um cruzamento daquele lado. Vai um cruzamento daquele lado. Do lado do Vassoura. E ele está a ver o cruzamento. E ele põe-se à frente do avançado do Moreirense, qualquer defesa central, com calo, e não é preciso grande categoria. Manobra é o avançado. O que é que o avançado vai fazer? Porque se eu te me puser à tua frente, eu não sei o que estás a fazer, se estás ali, se estás aqui, se estás acolá. Mas se me puser atrás de ti, chego primeiro do que tu. Quando ele cruzar, eu corto a bola. Isso é que é um defesa central. Agora eu estava a olhar e disse, ela mora a bola. Só não morou porque ele falhou. Falhar 2 bolas ali de baliza aberta. Foram 2 bolas de baliza aberta. Iguaizinhos. Pá, não é? Os senhores tenham uma boa semana futebolística. Boa sorte para o teu Sporting logo à noite em Famalicão. E até sempre. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.